Nos 399 municípios do Paraná, existem milhares de pessoas como o Antônio, que um dia acordou com a ideia de abrir um pequeno comércio de flores, uma paixão de sua esposa Silvia. Não demorou para que Antônio e Silvia decidissem somar forças e trabalhar juntos. No Sebrae, encontraram todas as soluções que precisavam para abrir seu pequeno negócio. Sentiram-se seguros nas mãos de gente que conhece a fundo a trajetória que cada empreendedor deve percorrer para ter sucesso. Receberam informações valiosas sobre como analisar o mercado e planejar um novo negócio. Antônio e Silvia buscaram conhecimento técnico e ferramentas de gestão. Capacitaram-se, cresceram, ganharam preparo e segurança para abrir sua pequena empresa, que não para de prosperar. O Sebrae, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, existe para transformar a vida dos empreendedores e a sociedade. Empreendedores são agentes de transformação e podem contar com o Sebrae para realizar e crescer. O Sebrae Paraná tem 7 linhas estratégicas para promover um ambiente favorável para o crescimento dos pequenos negócios, despertar a vontade de empreender em jovens estudantes, do ensino fundamental ao superior, preparar lideranças para superar desafios, pensar e lidar com novos cenários, auxiliar micro e pequenas empresas a figurarem no mapa mundial dos pequenos negócios, incentivar modelos de negócios inovadores, apoiar empresas a conquistar excelência na gestão e mostrar o caminho para crescer, estar sempre ao lado de quem deseja iniciar ou melhorar sua empresa. Se você é empresário ou sonha em se tornar um, conte com o Sebrae a qualquer hora nos canais digitais. Ou, se preferir, vá a um dos escritórios, pontos de atendimento ou salas de empreendedor. É para isso que o Sebrae existe, para fazer a diferença na vida do Antônio, da Silvia, do Otávio, da Ana, da Carolina e da sua. Sebrae, fazendo a diferença para quem quer empreender. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Fure a bolha, você tem escolha. Escolha cooperar. Escolha investir. Escolha emprestar de verdade. Escolha o que fazer com o dinheiro que sobra na sua entidade. Escolha cooperar com a sua comunidade. Empatia faz a nossa identidade. Colha o fruto das suas escolhas. Você tem escolha. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. A Indrel Scientific oferece soluções em tecnologias em refrigeração científica em diversas áreas de saúde, tendo como pilares a inovação, colaboração e confiança. Somos líderes no mercado nacional, além de operar em toda a América Latina. Estamos presentes em todos os estados do Brasil e em mais de 50 países. O cuidado e preocupação com o meio ambiente fazem parte do nosso dia a dia e nossas soluções são produzidas em conformidade com diversas certificações de proteção ao meio ambiente, além de sermos reconhecidos pelo FDA americano por ter um altíssimo controle de qualidade e rigoroso processo de fabricação. Contamos com 2 unidades. Em Londrina, nosso Complexo Fabril, e São Paulo, unidade administrativa e centro de capacitação. Nossa tecnologia de ultra baixa temperatura é referência no armazenamento de insumos e vacinas para o combate ao Covid-19. E atuamos fortemente em colaboração com diversos órgãos e instituições que
que proporcionam a melhoria da infraestrutura do nosso país. Indrel Scientific. Nós preservamos vidas. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Health Connect Summit 2021. Eu sou Liciana Pedroso, consultora do Sebrae Paraná e orgulhosamente faço parte do Polo de Saúde de Londrina. O Health Connect Summit é um evento que visa incentivar a interação entre os atores da saúde e a tecnologia no Brasil. Tem por objetivo criar um ambiente propício para fomentar discussões sobre inovação, futuro, tendências, transformação digital, gestão e liderança na área de saúde. O Health Connect Summit é um evento promovido pelo Polo de Saúde de Londrina e pelo Sebrae Paraná, como promoção do Grupo Salos, do Arranjo Londrinense das Indústrias da Saúde, da Associação Médica de Londrina, da Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas do Paraná e da Abrafarma. Mencionarmos e destacarmos o agradecimento aos empresários, representantes de universidades, de instituições que fazem parte do Salos e do ALIS, e em especial ao grupo de trabalho, pessoas integradas que não mediram esforços para que a realização desse grande evento de inovação no setor de saúde se tornasse realidade. O nosso muito obrigado a cada um de vocês. Nossos agradecimentos especiais aos nossos patrocinadores do Health Connect Summit, que sem eles não seria possível a realização deste evento. Patrocinador de diamante, Unicred. Patrocinador prata, Indrel Scientific. Patrocinadores bronze, Uniprime, Indus Belo Company, Lab2Lab Pardini e SHS Technology. Nesta tarde, iremos apresentar conteúdos inovadores e debates com especialistas para você acompanhar e compartilhar esse conteúdo. O nosso objetivo é levar até você muito conteúdo sobre tendências, tecnologia, inovação e o futuro da área da saúde. E para dar as boas-vindas a todos vocês, convidamos a presidente da Governança Salos, Karen Parron Fernandes. Boa tarde a todos, é uma alegria estar aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao Health Connect Summit 2021. Em nome do Grupo Salos, Governança do Setor de Saúde, gostaria de agradecer aos palestrantes, moderadores e participantes do evento. Além disso, um agradecimento especial a toda a equipe do Sebrae e demais pessoas e instituições integrantes do Salos, do ALIS e do Polo de Saúde de Londrina, envolvidas desde o planejamento e execução desse evento. Quero ainda fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores que acreditaram na importância e projeção desse evento para o setor de saúde e para a sociedade. Esperamos que os conteúdos abordados durante esses 2 dias contribuam no seu desenvolvimento profissional e colaborem na promoção de networking, a partir de sua interação nas diferentes atividades. Um ótimo evento a todos. Muito obrigada. Obrigado, Karen. Convido agora o gerente do Sebrae Paraná para a Regional Norte, Fabrício Bianchi, para o uso da palavra. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Liciana, pelo convite, Karen, pela abertura. Eu acho que esse é um grande momento, né? A segunda edição, né, do Health Connect Summit, a gente poder estar aqui participando. Eu estou de forma remota, infelizmente não consegui estar aí no estúdio em Londrina, estou num evento no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, mas assim, eu queria muito poder participar desse momento tão importante, principalmente pela relevância que o setor tem para o ecossistema de inovação da região de Londrina, todo o engajamento que existe, cada um dos parceiros, patrocinadores, que faz todo esse processo. Um agradecimento especial à nossa equipe que está envolvida aí no papel da Liciana, todos os nossos assistentes, a Simone, que também em breve já estará aí trabalhando nas atividades do Sebrae. Desejar a todos muito sucesso, que aproveitem muito esse evento e que a gente possa nos conectarmos a outras pessoas que são importantíssimas para o nosso crescimento empresarial, profissional, aprendizado, esses debates em relação às tendências, aos assuntos que são de altíssima relevância.
Então, desejo muito sucesso, parabenizo aí a toda a governança pelo excelente trabalho que vem sendo desenvolvido e contem com o Sebrae. Para nós é uma satisfação muito grande ter essa parceria com vocês e poder contribuir também com essa agenda tão importante. Tá bom? Um grande abraço a todos, tenham um excelente evento. Obrigada, Fabrício. Gostaria de convidar, também para fazer o uso da palavra, a presidente do Arranjo Londrinense das Indústrias da Saúde, Evelise Canassa. Olá, boa tarde a todos. Também estou aqui remotamente, mas é uma grande alegria poder participar desse evento que a gente planejou e organizou com tanto cuidado. Quero agradecer também a toda a organização e principalmente a cada um de vocês que se inscreveu para participar do nosso evento. Nós sabemos que o tempo de todo mundo hoje em dia anda muito escasso, então saber que vocês decidiram dedicar uma parte do tempo de vocês a assistir esse evento planejado e organizado com tanto cuidado significa muito para nós. Então, aproveitem hoje e amanhã, porque a programação está realmente muito caprichada, e obrigada mais uma vez. Obrigada, Evelise. E agora eu gostaria de convidar para vir aqui fazer o uso da palavra o nosso representante da Unicred, Rafael Peters, gerente regional da Unicred. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao Sebrae. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao Sebrae e às demais empresas aqui participantes, dizer que é uma honra estar participando deste evento. E gostaria aqui também de deixar a minha palavra aos demais contribuintes aí, patrocinadores do evento. E a Unicred está num momento de expansão hoje, e mais do que nunca a gente percebe o quão é importante ter empresas deste setor, trazendo mais tecnologia, mais investimento e principalmente as instituições financeiras estarem aderindo à participação desses eventos. Quero aqui também convidar a todos a estarem comparecendo à nossa agência, que fica situada na Avenida Bandeirantes, ao lado do Hospital Evangélico, e chegando na nossa agência poderá conversar com nossos planejadores financeiros e demais gerentes de relacionamento. Obrigado a todos e um ótimo evento. Muito obrigado, Rafael. Bom, pessoal, eu fico por aqui, mas vou estar com vocês durante todo o evento. Nesse momento, eu queria convidar a Fabiane, que irá conduzir as nossas atividades daqui em diante. Boa tarde, Fabiana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Liciana. Boa tarde a todos. Parabéns pelo evento, Liciana e toda a equipe. Realmente é uma iniciativa incrível. E nós já estamos aqui com a nossa primeira palestrante, aguardando ansiosamente para o início da palestra. Antes de iniciarmos a palestra internacional de abertura do Health Connect Summit, convidamos a todos para enviarem as suas perguntas aos palestrantes pelo chat da plataforma do evento. Informamos que a palestra internacional a seguir poderá ser assistida em 2 idiomas, em inglês ou com tradução simultânea para o português. Basta selecionar a melhor opção e apreciar a palestra. Convidamos novamente ao palco para recepcionar a nossa palestrante, a doutora Karen Parron Fernandes, que é mestre e doutora em farmacologia e é gerente de ensino e pesquisa da Irmandade da Santa Casa de Londrina, SCAL, e professora do programa de doutorado. Convidamos para a palestra Avaliação de Tecnologias em Saúde, um panorama do cenário no Reino Unido, a palestrante Lina Alcuderi, que é professora associada de Avaliação de Tecnologias em Saúde e Saúde Pública. É vice-diretora do Departamento de Populações, Evidências e Tecnologia de Warwick, da Escola de Medicina da Universidade de Warwick, da Inglaterra.
Seja muito bem-vinda, Lina. I will invite everyone to the lecture Health Technology Assessment, an overview in UK. Ela vai falar my um pleasure pouco sobre o que ela Dr. vai... Lina É meu prazer apresentar a doutora Lina Alcuderi. Ela é professora associada de tecnologia, avaliação de tecnologia e saúde pública da Universidade de Warwick, na Inglaterra. Ela também é diretora responsável pelas evidências de Warwick. Seja bem-vinda, Lina. Os participantes estão esperando a sua palestra. Muito obrigada pelo convite de participar nesse evento que é chamado Health Connect Event aí no Brasil. Meu nome é Lina Alcuderi. Eu sou professora associada em saúde pública e tecnologia e avaliações de tecnologia em saúde. Eu estou aqui na Inglaterra, eu trabalho para a Escola de Medicina de Warwick. Hoje eu vou falar sobre as avaliações de tecnologia dentro da perspectiva da Inglaterra, o que nós fazemos enquanto grupos de revisão de evidências, apoiando as avaliações tecnológicas nesse segmento. Durante essa apresentação, vou cobrir 5 pontos, começando com avaliações de tecnologia em saúde, o que elas são e o objetivo, o que seriam os grupos de revisão de evidências, o que eles apoiam, o que é o processo de tecnologia único, o que se envolve como um todo, o que o processo de tecnologia único envolve a partir de grupos de revisão de evidências, e os desafios práticos que nós temos que enfrentar enquanto pertencentes a esse grupo. Eu vou dar uma visão geral quanto a gente faz as avaliações de tecnologia em saúde, no caso que vocês quiserem iniciar o seu próprio processo. Avaliações de tecnologia em saúde. Antes de começar, eu gostaria de dar uma visão geral o que a gente fala da pesquisa de saúde Instituto Nacional aqui, e o acrônimo que nós vamos usar aqui na Inglaterra, que a gente usa, o acrônimo NICE. A gente oferece direcionamento e aconselhamento para melhorar o cuidado de saúde e assistência social, melhorar os resultados para as pessoas que usam o Sistema Nacional de Saúde aqui na Inglaterra, ou seja, o serviço aqui na Inglaterra, produzir diretrizes baseadas e são informadas por pesquisas de alta qualidade, como controles, pesquisas randômicas, revisões sistemáticas e aconselhamento para saúde pública e cuidado de saúde em geral. O NICE, ela significa de várias diretrizes, as diretrizes, o cuidado de saúde, as evidências de saúde analítica e as informações digitais de tecnologia, comunicação, finança e estratégias e transformação e centros para avaliações de tecnologia. É isso onde a avaliação de tecnologias funciona em saúde. O objetivo é para fornecer recomendações para o uso das novos treinamentos ou os que já existem dentro do sistema de saúde. Os programas incluem vários domínios, eles podem olhar os produtos médicos, como, por exemplo, medicamentos, existem medicamentos que são novos, que vão ser lançados, dispositivos médicos, por exemplo, bombas de diabetes ou técnicas diagnósticas e ferramentas de screening e procedimentos cirúrgicos. Essa avaliação de tecnologia, como eu posso fazer uma referência dentro, a gente vai chamar de HTA. Eles querem avaliar os 2 aspectos do tratamento, a efetividade clínica e a parte de custo. A parte clínica do tratamento avalia a efetividade desse tratamento em termos de quão bem esse tratamento funciona, incluindo os resultados clínicos. Por exemplo, se a gente estiver buscando drogas de câncer, nós vamos ver os resultados que estão relacionados ao câncer, como, por exemplo, sobrevivência,
a progressão até a sobrevivência. Se a gente examinar, por exemplo, um medicamento que é desenvolvido pela diabetes, nós vamos ver os resultados, como, por exemplo, em relação ao tratamento que a gente está adotando naquele momento. Segunda seção do HTA seria o custo. Isso nos permite como que essa droga funciona ou a tecnologia está sendo avaliada em relação ao custo, o valor do investimento. Nós definimos os limites para cada corrente desse trabalho e para cada um desses pilares. E nós vamos adotar a equação incremental, ou seja, essas são as palavras que vão definir se o investimento vale a pena ou não. Nós vamos falar, a parte de estatística são usados para sumarizar, avaliar a relação custo-benefício da intervenção. Basicamente, é a diferença entre as duas intervenções, a intervenção e o cuidado normal, e dividido pela diferença na sua efetividade. O objetivo da tecnologia, então, é fornecer recomendações para resolver as incertezas e ajuda a padronizar o acesso ao cuidado de saúde em todas as regiões. Nós sabemos que a acessibilidade de saúde pode variar nas regiões do país. E o objetivo, então, do HTA é padronizar o acesso ao tratamento. Como eu mencionei anteriormente, as HTAs, ou seja, as avaliações de tecnologia de saúde, têm diferentes formas, ou pilares, ou diferentes tipos. Existem 6 áreas importantes. Avaliação de tecnologia única, que eu vou discutir em detalhes, essas diferentes formas, e nós vamos nós chamamos elas como STAs. As avaliações de tecnologia múltipla, avaliação rápida, revisões de fundos para o câncer, tecnologias altamente especializadas e relatórios de avaliação diagnóstica. Vamos, então, falando sobre o primeiro pilar, que são chamados do STA, ou seja, avaliação de tecnológica única, e se informa o que a empresa submete, ela submete evidência para o NICE. Isso é informado pela indústria, pelo fabricante, e cobre só uma única tecnologia para uma única indicação. Por exemplo, um dos STAs que a gente trabalha seria a tecnologia ou a droga para tratar a hiperescolesterolemia. Por exemplo, a gente pode dar como um indicativo para estudo. Isso envolve produtos farmacêuticos novos, ou adiciona a licença dentro de um produto farmacêutico que já foi introduzido por o sistema para estender a sua licença. Por exemplo, se tem uma droga que já foi aprovada por uma indicação específica, o STA pode estender a sua licença. O limite que é estabelecido pelo NICE para essas STAs, como eu já discuti, é 30 mil libras por ano de vida. Esse é o limite. O QALY aqui, então, é uma forma de medir o benefício para os pacientes. Eu não sou economista de formação, mas são os limites estabelecidos e pré-definidos pelo NICE. O STA pode começar da semana 0, que é o início do desenvolvimento, e persiste até a semana 49, até a publicação da orientação final. Quando nós pertencemos a esse grupo, a gente não está envolvido nesse processo como um todo, estamos envolvidos como parte desse processo, conforme eu vou discutir nessa sessão. A segunda tipo, ou a seguinte corrente de trabalho seria a certificação de tecnologia múltipla, ou MTA. Ela cobre mais de uma tecnologia para uma indicação, nós temos várias tecnologias para uma indicação, ou você pode ter uma tecnologia por mais de uma indicação. Inclui uma avaliação completa da eficácia clínica e do custo das tecnologias de saúde.
Isso envolve a busca sistemática de avaliação e, como, por exemplo, de evidências e avaliação com a submissão, e nós estamos envolviendo com reuniões com o UNICE, no desenvolvimento de um protocolo, responsável para desenvolver, publicar esse protocolo, fazer as pesquisas, avaliar as evidências em relação à pergunta de pesquisa que foi estabelecida pela UNICE, sintetizar as evidências clínicas que se encaixam nesse custo dessa certificação, dessa avaliação, e desenvolver o modelo econômico. Além disso, essa avaliação, ela fornece consultoria sobre a eficácia clínica de custo de diferentes tecnologias, sobre suas vantagens e desvantagens. A terceira forma dessa avaliação de tecnologia múltipla, simplesmente o que a gente quer complementar. Aqui é importante falar que o tempo do processo é mais longo e pode levar até 60 semanas até a publicação final. A terceira forma de trabalho seria o que a gente chama de avaliação rápida. Foi introduzida a partir de 2017 e ela tem um limite mais baixo que foi estabelecido pela ANICE, ou seja, tem 10 mil libras por ano de vida, ajustado à qualidade pelo Quality. Isso foi estabelecido pela ANICE e nós não estamos envolvidos diretamente nesse processo. São avaliações rápidas para tecnologias, e espera-se que eles tenham melhor relação custo-benefício, porque são mais baratas do que os outros processos, em comparação às avaliações de tecnológicas únicas. Por exemplo, quando nós temos uma proposta, e ela é uma droga usada para diabetes, por exemplo, e foi tratada para outro tipo de diabetes. Entretanto, essas avaliações podem ser revertidas e se tornar uma avaliação única, e tudo isso é informado através desse fluxo. A quarta linha de trabalho seria as revisões para as drogas de câncer, para drogas que foram financiadas através do Fundo de Medicamentos contra o Câncer, com o objetivo de proporcionar aos pacientes o acesso mais rápido aos novos e promissores tratamentos contra o câncer. Ele simplesmente cobre só o tratamento de câncer. Entretanto, todos os outros trabalhos que eu mencionei, eles também fazem, mas esse é um apoio especial para o tratamento de câncer. Eles apoiam as submissões onde existem evidências mais precoces de que aquela droga tenha um benefício clínico, embora a partir de custo precise mais estudos e evidências. O objetivo aqui é gerar medicamentos contra o câncer mais acessíveis para pacientes de forma muito mais rápida, e eles também oferecem para as empresas, para as indústrias, uma forma mais rápida para terem acesso ao processo de saúde aqui na Inglaterra ou no Reino Unido. Outro trabalho seria as tecnologias de alta complexidade. Eles, de novo, são com bases nas provas apresentadas pelo fabricante, ou seja, a empresa farmacêutica, e esse grupo fornecerá provas adicionais para aspectos da decisão, do processo de decisão, que estão ou não suficientemente cobertas como provas de outras consultorias, ou pacientes, ou cuidadores. Normalmente, eles estão usando para novas ou drogas altamente especializadas ou doenças específicas. Os relatórios de avaliação de diagnósticos, eles são parecidos com MTAs, de uma forma que o grupo de revisão aqui está envolvido em gerar evidências, buscando a submissão dos fabricantes. O objetivo aqui é avaliar os testes diagnósticos baseados
nos resultados clínicos e de custo-benefício. Envolvem o diagnóstico, as tecnologias de diagnóstico, por exemplo, todos os tipos de mensuração e testes que são usados para avaliar a condição do paciente. As tecnologias de diagnóstico podem cobrir o screening, testes de condicionamento, exames gerais, buscando pistas para a causa dos sintomas nos pacientes, regulamentando uma doença específica. Normalmente, dentro desse grupo, demora mais ou menos 6 meses, eles são mais longos e o processo é um pouco mais longo do que os demais. Esse é um slide para me lembrar que eu tenho que parar, fazer uma pausa e mostrar para vocês algumas fotos que eu fiz durante o lockdown no Reino Unido, enquanto eu estava na minha caminhada. E se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, pode me interromper nesse momento. Uma pergunta para você responder. No Reino Unido, quem que pode submeter esse tipo de dossiê? Só as empresas, as indústrias, as empresas farmacêuticas, ou os institutos de pesquisa, ou qualquer outro instituto podem fazer essa solicitação para ser avaliado? Muito obrigada, essa é uma pergunta excelente. É só os fabricantes, por exemplo, as empresas farmacêuticas. Os institutos de pesquisa, se eles receberem fundos, que eu vou falar mais tarde sobre isso, eles desenvolvem um centro para realmente fazer a submissão. Muito obrigada. Qualquer outra pergunta? Alguém tem mais uma pergunta para essa sessão? Não, agora no momento não, vamos continuar. Agora vamos falar um pouco sobre o próximo ponto. O que seria esse grupo de revisão? E o que nós fazemos? Existem 9 grupos diferentes aqui no Reino Unido, e eles são uma unidade ou um grupo de pesquisa que fornece aconselhamento acadêmico independente dentro das submissões dos fabricantes. O nosso papel é apoiar o NICE para fazer com que a gente chegue na melhor decisão, de forma independente. A gente faz a revisão dessa submissão, desenvolvemos a nossa próxima revisão para ajudar e apoiar o NICE para desenvolver essas diretrizes. Também preparamos algumas análises adicionais, por exemplo, se um fabricante incluir uma análise, a gente pode gerar análises adicionais, complementares, e nós fazemos tudo o que é possível para realmente apoiar e formar um grupo independente para suportar o NICE nessa decisão. Eu mencionei que a gente tem esse grupo que normalmente é baseado na Universidade de Warwick, é um dos centros. Nós também temos centros em Exeter, Liverpool, York, Southampton, Sheffield e em Aberdeen. E como que esses centros se desenvolveram? Nós solicitamos para formar uma comissão e essa comissão é liberada numa pesquisa dentro de um centro de pesquisa nacional, que é um dos maiores aqui no Reino Unido, dentro do programa de avaliação de tecnologia. A gente desenvolve uma avaliação sistemática para trazer evidências econômicas e clínicas para ajudar no processo decisório de políticas, por exemplo, para ajudar se um medicamento tem que ser lançado ou não. Cada grupo é um grupo multidisciplinar, envolve economistas, epidemiologistas, pessoas especializadas em metodologia, em TI e estatísticos. Eu mencionei anteriormente, nós estamos dentro da Universidade de Warwick, em Coventry, e eu lembro que a Karen já esteve aqui antes da pandemia, e nós temos 27 pesquisadores trabalhando dentro desse grupo, e o nosso foco é avaliar a tecnologia em saúde. Estamos trabalhando em DARS, em STA, em todos esses tipos de avaliação que eu apresentei anteriormente. Foi estabelecida há 10 anos atrás pelo professor Aileen Clark,
dentro da Escola de Medicina de Warwick, e hoje em dia quem trabalha é a Ellen Gross, que recebe fundos adicionais até 2027. Os relatórios que nós produzimos têm formatos diferentes, depende do tipo de trabalho que nós desenvolvemos. Se for uma avaliação única, tem um formato especial. Se tiver uma revisão diagnóstica, tem um outro formato. Cada fluxo de trabalho tem um formato diferente. Os relatórios dentro de cada um desses fluxos, nós são alocados um comitê, uma avaliação de comitê do NICE, que traz uma ligação tecnológica e especializada, desenvolvendo esses relatórios, submetemos ao comitê do NICE, porque eles vão realmente nos guiar como que nós vamos lidar isso dentro da indústria e dentro do Sistema de Saúde Nacional. Nós também trabalhamos dentro das instituições acadêmicas, fazemos revisões diagnósticas, transformamos, depois que nós transformamos dentro dessas publicações, fazemos as publicações bibliográficas, falando sobre a tecnologia, dentro das revisões tecnológicas, publicamos também os trabalhos sobre o investimento, a relação custo-benefício, aplicando-se aqui, então, as avaliações múltiplas. As avaliações únicas são o tipo mais comum que nós trabalhamos. A forma que nós trabalhamos, em termos de gerar evidências científicas, é que se nós estivermos trabalhando dentro da universidade, nós temos equipes especializadas em diabetes, por exemplo. Nós temos avaliações sobre a diabetes, nós submetemos para o NICE e depois analisamos os dados coletados e fornecemos, por exemplo, um trabalho de metroanálise publicada, ou seja, diferentes certificações ou diferentes avaliações para o mesmo problema. Aqui é um outro slide, de novo, do meu período de lockdown, e nesse momento eu gostaria de acolher qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o que eu já apresentei. Lina, outra pergunta que veio daqui da plateia, como que você escolhe os projetos de pesquisa que você vai trabalhar? O que eu quero dizer com isso? O grupo de evidência de Warwick, eles são solicitados pelo comitê de NICE para se trabalhar com tópicos específicos, ou vocês são capazes de fazer uma proposta, alguns tópicos de pesquisa que vocês estão envolvidos no momento? Muito boa pergunta, e eu ia falar sobre isso mais tarde, mas eu acho que é legal eu explicar para vocês agora. O que acontece é que aqui no NICE, nós temos alguns programas em termos de seleção de tópicos, eles sabem quais são as novas tecnologias que potencialmente eles gostariam de introduzir dentro do sistema de saúde. O que o NICE faz, eles comunicam com a gente e eles mandam uma lista de tópicos de interesse ou fluxos de trabalho, SDAs ou DARs, e que podem chegar até a gente, até Warwick. Eles mandam essa lista, seguindo um formato específico, diferentes tecnologias, indicadores, as tecnologias, os comparativos. E no nosso grupo, eles recebem, os 9 grupos recebem, cada grupo, independentemente, estabelecem a prioridade. Por exemplo, nós temos, a gente tem um interesse específico em multiesclerose, esclerose múltipla, por exemplo. Dessa forma, nós temos o histórico de se fazer avaliação desses tópicos, é assim que funciona. Isso não significa ou garante que nós vamos receber esses tópicos, a gente pode ou não, mas é uma estratégia perfeita. Uma vez você trabalha em colaboração com outros grupos, vocês podem também escolher o tópico que vocês têm interesse ou está relacionado na sua especialidade de pesquisa, isso é muito inteligente. Outra pergunta sobre isso? Não, acho que a gente pode continuar, Lina. Muito obrigada.
Vamos, então, falar um pouco sobre o processo de tecnologia única. Eu vou falar sobre o que isso inclui. A razão de discutir ou introduzir o processo de tecnologia única é porque ele é o mais comum, mais frequente tipo de trabalho que nós estamos envolvidos ou recebemos. Vai cobrir uma revisão geral e depois, no próximo slide, eu vou falar um pouco em como nós, enquanto grupo, como nós nos encaixamos nesse processo, o que realmente nós fazemos. A avaliação é informado a partir da submissão do fabricante, ou seja, ele envia a todos os fabricantes de todas as empresas, submetem as suas evidências, e nós, e o NIS tem o processo de selecionar cada uma dessas submissões, e a gente é um dossiê, e a gente avalia a eficácia clínica e a modelagem econômica pelo fabricante. O que nós fazemos é a gente fornece uma crítica detalhada da apresentação dessa submissão do fabricante em grandes detalhes, trazendo, então, a parte clínica e econômica, e nós replicamos todo esse processo a partir do que eles submeteram para garantir que ele seja extremamente fundamentada e de forma independente. Antes desse processo começar, dentro da perspectiva do NIS, não do nosso lado, eles desenvolvem o que eles chamam de o escopo, esse esboço geral, ou seja, as condições, o que eles estão buscando, por que é importante, qual é a intervenção que eles gostariam de buscar, qual que é a população-alvo, quais são os comparativos, e as comparativas são as drogas que já estão no sistema, como que essa nova droga vai ser comparada com a droga que está sendo introduzida nova. E os custos? Ela desenvolve, então, esse escopo, identificando as partes interessadas, por exemplo, você tem o grupo de pacientes que são relevantes, ou grupos que estão envolvidos com câncer, ou, por exemplo, diabetes, assim por diante, as partes interessadas, os especialistas clínicos, para realmente apoiar esse escopo geral. Depois, uma vez que ele tem esse escopo, a gente passa pela consulta para as partes diferentes e dar feedback sobre isso, e depois eles organizam um workshop para trazer esse grupo que está alocado para essa submissão, ou vai trabalhar junto com essa submissão, fornecendo insights acadêmicos. Daí nós temos o escopo final. O escopo final foi produzido e publicado. Como a gente pode dizer, assim, no geral, nós temos 3 passos. O início do STA, como eu mencionei anteriormente, apresentação de provas, eles envolvem as empresas para submeter a sua evidência, depois que eles passarem por esse processo, isso envolve o trabalho do NIS, não o nosso, eles concordam nessa submissão, a empresa submete a evidência, e aí a gente começa o nosso trabalho, e aí todo o processo de avaliação começa, todo o processo. Voltando no nosso slide inicial, do 0 até 6 meses, dependendo do trabalho. Existem alguns passos-chave que envolvem a decisão, até a gente publicar, e desde a identificação da submissão, a aprovação do NIS, os grupos que vão fazer, nós fazemos uma conferência e a empresa, os representantes da empresa, nós, os representantes dos nossos grupos, dentro do grupo de evidência, vão nessa reunião, e os técnicos também do NIS. A gente vai para uma empresa e a gente revisa todo o processo e o escopo do trabalho. Aqui as empresas, elas podem fazer perguntas,
Eles podem convidar comentários dos grupos, como que eles gostariam que as suas análises sejam apresentadas, se existe algum dado que esteja faltando dentro do nosso trabalho. A partir do momento que a gente chega nessa submissão, existe o estágio que a gente chama... são perguntas esclarecedoras. A gente também faz esse trabalho dentro do nosso grupo, onde nós levantamos perguntas. Se alguma coisa não estiver clara dentro do processo de submissão, existe uma teleconferência para esclarecimento, as empresas são convidadas, o líder técnico também, nós também, do grupo, e as empresas podem passar pelas perguntas esclarecedoras para garantir que eles interpretaram todo o processo de forma correta. E se não tiver alguma coisa clara, existe o nosso relatório, que é submetido ao NICE. O NICE vai ter uma ideia de como que o trabalho está sendo formulado, e o relatório final, e aí um último estágio, que o NICE faz uma revisão geral, e depois enviar para a empresa tem que fazer uma nova leitura antes de ser enviada ao comitê, para tentar identificar algum erro factual, e depois disso eles recebem comentário dos revisores, depois disso nós temos um engajamento técnico feito pela liderança técnica. Se nós identificarmos, por exemplo, um erro factual, a gente pode resolvê-los. E a gente tem uma outra teleconferência organizada pela NICE, as empresas também são convidadas de novo, e a gente passa por cada um desses problemas que foram levantados nesses relatórios. As empresas são convidadas, elas são convidadas para resolver esses problemas antes de chegar no comitê. Antes de se produzir um relatório de engajamento técnico final, a gente vai ter um resumo desse grupo, todas as revisões que são envolvidas nesse processo, eles produzem alguns slides, voltam para o comitê, e antes que nós começamos o comitê, existe um briefing, onde só o grupo de evidência é presente, a empresa não é convidada, e o responsável por esse comitê, dentro do time técnico, passa por cada um desses pontos, desses slides, discutimos, e, finalmente, nós vamos na reunião do comitê. O comitê, como eu mencionei anteriormente, existem 7 comitês diferentes. Vamos dizer assim, nós temos o comitê A, nós temos o líder, nós temos os grupos de pacientes, as partes interessadas, os especialistas clínicos, o grupo de evidência, o time técnico, que foi responsável pela disseminação, e os representantes da empresa. Ou seja, cada um ocupa o seu papel dentro desse processo, e o público em geral, também tem missão para participar da reunião como observadores, e não como participantes ativos. Nessa reunião, ela constitui de 2 sessões, a primeira, estamos lá, e a segunda é confidencial, onde a gente sai e o comitê discute a sua decisão, ou seja, onde existe aprovação ou não aprovação. Se eles não aprovarem ou tiverem uma decisão, eles estabelecem uma outra reunião, normalmente envolve a parte econômica dessa avaliação. E, por último, a gente produz o documento final da avaliação. E aí a gente faz a publicação em website. De novo, eu gostaria de novo, uma foto, durante o lockdown. E nesse ponto eu gostaria de vocês deixar livre para as perguntas. A transparência desse processo como um todo é impressionante, porque o diálogo entre as empresas e os grupos de revisão de evidência são estimulados através dessas perguntas de esclarecimento. É muito diferente do que acontece aqui no Brasil. Outra pergunta que apareceu aqui na plateia é se esse processo de avaliação única
foi acelerado durante o Covid. Ou se você teve que lidar com avaliações de avaliação rápida, prioridades, para responder, para ter uma resposta rápida de novas tecnologias que talvez você teria que usar durante a pandemia. A pandemia acelerou esse processo? Essa pergunta é muito boa, porque são contempladas aqui no meu slide. Dentro da pandemia, eu vou mencionar rapidamente, porque eu não quero ignorar essa pergunta, mas eu vou cobrir esse tema mais para o final, ou seja, falando sobre os desafios práticos. Durante a pandemia, vamos dizer, o NICE teve que suspender algumas submissões e continuar com outras submissões. Isso não afetou o momento que nós tivéssemos que fazer, vamos dizer, o fluxo seguia normalmente, mas as reuniões com os comitês foram suspensas por algumas indicações específicas. Deixa eu ver se eu lembro algum. Por exemplo, os medicamentos de câncer, eles não pararam, eles não suspenderam, mas em termos de aceleração do processo, não aconteceu, mas o engajamento técnico foi adicionado para acelerar uma decisão técnica, para tentar resolver todos os problemas identificados dentro do grupo de revisão. Assim, o comitê teria que encarar menos desafios durante a reunião em si, ou seja, foi acelerado. Muito obrigada, vamos para frente. O que nós fazemos nesse processo enquanto grupo? É claro que nós temos um projeto, um responsável, um líder desse projeto. Como eu mencionei anteriormente, nós temos 27 pessoas no nosso grupo. Nós temos um fluxo de trabalho que está consistentemente sendo monitorado. Nos encontramos todas as semanas, onde nós alocamos quais são as avaliações estão sendo feitas, quais são feitas posteriormente, quem está fazendo o quê, para a gente realmente fazer a gestão dos nossos recursos. Vamos, então, pensar que o nosso grupo, a gente chega a um processo de submissão, os prazos estão estabelecidos lá, o prazo, a gente não pode mexer no prazo, o prazo não pode ser alterado de forma alguma. A partir do momento da submissão da empresa, pode ser mudado 1 ou 2 dias, o relatório de rascunho não muda, o relatório final não é negociável, o esclarecimento também não pode ser negociado, a submissão durante o engajamento técnico pode ser negociável, a reunião do comitê 1 também não é negociável, isso está estabelecido dentro do nosso fluxo de trabalho. Assim que esse processo chega, o que nós começamos a fazer? Nós começamos a montar o quebra-cabeça, decidir. Nós precisamos um gestor, um líder de avaliação, por exemplo, eu fico responsável pelo time, pelo trabalho, garantir o prazo, e para o STAs, nós temos 8 semanas para completar a revisão, para DARS 6 meses, e para outros processos 5 meses, DARS 5 meses, para o Fast Track, seria o rastreamento rápido, nós temos 6 semanas, ou seja, 8 semanas somente. O líder é responsável pelo time, nós temos um revisor sênior, um revisor júnior, um estatístico especializado em medicina, um especialista em informática, economista em saúde, especialista clínico do nosso network. Se a gente não puder identificar um especialista, a gente conecta com o NICE e eles recomendam uma lista de especialistas que podem nos auxiliar nos nossos problemas. E, além disso, a garantia de qualidade. A garantia de qualidade é uma pessoa que está dedicada a revisar o nosso trabalho, revisar
o relatório, o esboço desse relatório e relatório final, para garantir que não existe nenhum problema científico, nenhum problema com os dados gerados. Esse é o time que nós temos para cada avaliação única dentro do nosso time. O que nós fazemos? Como eu mencionei anteriormente, uma vez que o escopo seja publicado, nós comparecemos às reuniões públicas para a tomada de decisão. Existe um formato específico, a empresa tem que completar, o escopo foi publicado pela NICE, e como que a empresa pretende endereçar esse escopo? Ou submeter a evidência para apoiar esse escopo, em termos da população, da tecnologia que vai ser usada e introduzida, os comparativos e todos os resultados, e como que eles vão sintetizar essas evidências. Aqui, nós nos reunimos numa teleconferência, a empresa, o grupo e o especialista da NICE, e eles solicitam ao nosso grupo, por exemplo, define se eles querem desenvolver as suas análises de uma forma específica, e a gente pode introduzir, agregar, e a gente vai estratificar por esse grupo, porque vai ser mais útil, ou a gente pode oferecer evidências adicionais aqui. Você pode esclarecer qual que é a população-alvo. Você pode nos dar o racional para realmente justificar essa metodologia? Ou seja, é um passo que realmente ajuda-nos a organizar as evidências. O líder, e depois dessa reunião, nós estamos em constante comunicação com o líder do NICE, se tiver algum atraso, algum problema, ou se o STA vai ser suspenso ou não, e dentro do nosso time, o time que eu já acabei apresentando de vocês, nós temos reuniões semanais, comunicação constante durante essas 8 semanas, e aí identificamos, normalmente, nas reuniões futuras, nós temos o líder que deve comparecer às reuniões do NICE, nós temos economistas, e às vezes nós temos um estatístico especializado na área médica. Nas primeiras 2 semanas, ou seja, 10 dias, nós lemos a submissão e identificamos algumas incertezas, algumas coisas não estão muito claras, e nós temos um template específico para ser seguido, onde tem os pontos que nós temos em relação aos pontos clínicos. Por exemplo, se a empresa mencionou algum estudo clínico e a gente não encontrou nenhuma referência, ou se a população não está muito bem definida, a gente pode voltar para a indústria e pedir mais detalhes sobre isso. Submetemos isso ao NICE, o NICE faz a revisão e manda isso para a empresa. A empresa, então, tem 2 semanas para responder a nossa demanda. Enquanto isso, entre a submissão e o esclarecimento das perguntas e a teleconferência, a gente começa o trabalho, porque a gente tem templates, padrões que nós temos que seguir. A gente começa o trabalho imediatamente. Participamos da teleconferência para esclarecimento. Normalmente, você tem que ter o líder, o economista e o estatístico, especialista. Isso nos dá uma oportunidade para a empresa para passar por todas essas perguntas e garantir que as perguntas estejam claras, e se houver alguma outra resposta, que eles não vão ser capazes de responder em 2 semanas. E vai chegar para a gente mais tarde. Recebemos os esclarecimentos da empresa, no mesmo formulário que nós enviamos, respondem todos os nossos questionamentos, e nesse momento nós criamos um rascunho desse relatório. Enviamos para o NICE, no portal, e eles têm que passar ainda pelo processo de garantia de qualidade. Normalmente é um membro sênior do time, lê esse relatório, faz qualquer alteração nesse sentido, se necessário, antes de enviar o relatório final para o NICE. Uma vez submetido, a gente completa ou preenche o relatório final, e é claro,
o lado clínico tem que estar harmonizado com os custos, identificamos os parâmetros do modelo, identificamos também o lado clínico, os aspectos clínicos e econômicos, estamos em comunicação constante um com o outro. E enviamos, então, esse relatório no portal do NICE, e depois isso é revisado, e se tiver algum problema, chega de volta para o líder. E após, chega para a empresa. A empresa tem a oportunidade de identificar algum problema, algum erro fatual, se foi mal interpretado, foi uma conclusão errada, algum número. Uma vez que a gente receba esse relatório, nós temos o direito de dizer se for um erro fatual ou não. Depois disso, nós temos uma reunião, o grupo técnico, o grupo também é convidado, o líder técnico também, do NICE também é convidado, passamos pelas principais dúvidas e trabalhamos com o engajamento técnico desse time. E a gente endereça que, dentro do nosso grupo, as empresas são convidadas para resolver esses problemas técnicos ou submeter evidências adicionais para resolver os problemas levantados. Esse engajamento técnico continua até chegar na reunião de comitê. Como eu mencionei antes dessa reunião, o grupo de evidências somente comparece nessa reunião com o NICE, e o líder técnico passa por os slides e garante que nós estamos na mesma página. E aí chegamos nessa nossa reunião chamada AC1, ou seja, reunião de comitê 1. A empresa pode ou não submeter evidências adicionais para realizar a última reunião. Aqui eu me lembro de realmente, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor. Temos algumas perguntas. A primeira é para a Luciana Pedroso. As empresas têm a interação com as universidades? E como que essa relação foi estabelecida, como, por exemplo, a Warwick University? Não, elas não têm uma comunicação direta com a gente. Vamos dizer, o moderador seria o líder técnico da NICE. Então, ou seja, a indústria se comunica com a NICE se comunica com a gente se comunica com a NICE se comunica com a universidade. Mesmo nessas reuniões de esclarecimento que envolve a empresa, eles levantam a pergunta e quem é o mediador, na verdade, é sempre um líder técnico, ou seja, um moderador para esses diálogos. Outra pergunta do Ibrahim Malak Neto. Nas pesquisas que envolvem decisões políticas, existe alguma interferência política nos resultados das suas evidências? Ou como existe compliance dentro da pesquisa? Como que isso funciona dentro do Reino Unido? Bom, claro, nós temos aqui um template dentro do nosso relatório que diz, são os views, as visões aqui, não tem interferência nenhuma das pesquisas nacionais de saúde. Ou seja, os direitos de publicação desse relatório, porque eles produzem esse relatório, às vezes, por exemplo, um trabalho que eu recentemente fiz foi capturado pela mídia e foi exagerado e assim por diante. Nós temos o controle próprio de mídia dentro da Universidade de Warwick. Enquanto pesquisadores, nós não nos comunicamos com a mídia diretamente. Nós temos um departamento responsável por isso. E nós temos somos contatados pela mídia, a gente direciona para esse departamento e aí eles é que são responsáveis por essa comunicação. Muito obrigada, a gente pode seguir. Eu entendo que a gente tem, acho que alguns minutos para terminar. Alguns desafios práticos, alguns de vocês já me perguntou sobre isso. O que nós temos que encarar para esse tipo de trabalho?
Por causa da pandemia, existiram algumas pausas, né? A suspensão. O que significa, por exemplo, recebemos uma solicitação para uma submissão, a gente continuou nos trabalhos e aí a gente teve que parar. Ou seja, engajamento técnico, a gente recebeu esse relatório, mas teve que parar. Então, ou seja, todo o processo desse comitê foi suspenso para gerar mais tempo, porque todo mundo estava realmente estressado ao máximo. Isso são consequências, podem ser desafios para a gente em termos de grupo de revisão, porque a gente tem que decidir onde a gente vai alocar os recursos. A partir do momento que a gente recebe mais submissões, a gente não sabe quando essas suspensões vão parar. Isso gera, por exemplo, problemas práticos e de uso de tempo dentro do nosso grupo. Uma das avaliações, por exemplo, elas tendem a ser suspensas porque a empresa vai se comunicar com a ANICE que eles vão fornecer evidências adicionais a respeito de um medicamento. A gente faz um trabalho e a gente tem que suspender. E isso, é lógico, compromete o nosso tempo e nossos recursos. A gente teve que enfrentar isso durante a pandemia. O processo de engajamento técnico, que pretende resolver os problemas identificados dentro do processo de submissão da empresa, antes de chegar na reunião de comitê, é um processo mais longo e constantemente existe solicitações adicionais, avaliações adicionais, e às vezes a quantidade de evidências converte a um novo processo e, de novo, utiliza os nossos recursos e apresenta-se ser um novo desafio. E como que a gente pode dar conta desse nosso fluxo de trabalho? O que acontece também vamos dizer assim, nós temos dentro da nossa planilha de trabalho uma submissão para o comitê, mas o processo de engajamento técnico pode sobrepor com outro, e outros membros da nossa equipe vão ser alocados para esse outro trabalho. Então, acho que isso pode ser bastante desafio em termos de recursos disponíveis. Mas a gente nunca falhou. A mudança e tempo de submissão, como eu mencionei, a gente pode mudar para o fast track, por exemplo, ou avaliação de tecnologia única, ou durante esse engajamento técnico, de acordo com as evidências adicionais enviadas pela empresa, isso muda a natureza da submissão ou o fluxo de trabalho que nós estávamos envolvendo. Em termos de respostas esclarecedoras, a partir da empresa, o que nós recebemos normalmente, não necessariamente responde às nossas perguntas. Aí a gente tem que voltar para o comitê, para o NICE, pedir mais evidências, a empresa submete essas evidências, fazemos a reavaliação, e se a gente ainda não conseguir responder, a gente devolve, e isso pode realmente estender muito perto da submissão. Se isso não puder ser resolvido, nós estabelecemos no nosso relatório que nós fizemos essas perguntas e dentro do prazo estabelecido, nós não pudemos completar. Isso pode ser endereçado dentro do processo de engajamento técnico. Como mencionei, nós temos 8 semanas para fazer todo esse processo, a parte clínica e a parte de custo, então a gente tem um prazo muito curto, é bastante rápido da nossa parte, mas eu acho que todo mundo aqui trabalha também com corda no pescoço, né? Então, acho que isso não é novidade para ninguém, são as referências que eu usei durante a minha apresentação. Vocês estão mais do que convidados a acessar cada uma desses links. Eu espero que tenha esclarecido o que são as avaliações de tecnologia em saúde, e cada um desses processos, o que o grupo de revisão de evidência aqui no Reino Unido faz, e alguns dos desafios que nós temos que enfrentar. Isso é só para me ajudar a saber que eu estou chegando no fim da apresentação, e essa é uma das fotos mais bonitas que eu tirei durante a pandemia. Eu gostaria de pensar
sobre as 10 razões que você tem que ser grato, né? Seja sorrir e seja gentil. E com isso eu concluo a minha palestra. Uma última pergunta. Como que os novos pesquisadores podem estar integrados dentro desse grupo de evidência? Eu mencionei, existe uma conexão direta com universidades, mas existe um outro jeito? Essa é uma outra pergunta da Gabriela Curan. Dentro das nossas unidades, nós temos internos ou trainees de Sri Lanka, da Índia, diferentes países. Eles trabalham na universidade para trabalhar com saúde pública, porque eles têm interesse em estar envolvidos nesse tipo de trabalho. Hoje, é claro que eles têm que cumprir com as exigências, regras de confidencialidade, apoiam o trabalho que a gente faz, eles podem contribuir com a gente, eles podem fazer um trabalho como revisor júnior ou apoiar um revisor na área de economia, ou seja, todas as áreas, eles podem estar envolvidos dentro desse fluxo de trabalho que nós desenvolvemos. E a gente dá as boas-vindas para esse tipo de mão de obra. Em nome de Londrina, do Health Connect Summit, eu gostaria de agradecer imensamente pela sua palestra. Tive a oportunidade de conhecer a Dr. Lina na Oxford University há alguns anos atrás, e foi um grande prazer ter você hoje, mesmo virtualmente. Talvez, no futuro, pessoalmente, para compartilhar o seu conhecimento com a gente. Muito obrigada pelo convite. Agradecemos a Lina e a Karen pela sua apresentação, excelente contribuição em nosso evento. A palestrante Lina gentilmente... Thank you, Claudia. Am I okay to leave now? E encaminharemos todos os participantes. Bye, take care. Agora, um intervalo de 5 minutos e logo retornamos com a próxima palestra dessa tarde. Convidamos a todos para visitarem a exposição virtual de trabalhos científicos e os estandes virtuais disponíveis na plataforma de transmissão do Health Connect Summit. Nos 399 municípios do Paraná, existem milhares de pessoas como o Antônio, que um dia acordou com a ideia de abrir um pequeno comércio de flores, uma paixão de sua esposa Silvia. Não demorou para que Antônio e Silvia decidissem somar forças e trabalhar juntos. No Sebrae, encontraram todas as soluções que precisavam para abrir seu pequeno negócio. Sentiram-se seguros nas mãos de gente que conhece a fundo a trajetória que cada empreendedor deve percorrer para ter sucesso. Receberam informações valiosas sobre como analisar o mercado e planejar um novo negócio. Antônio e Silvia buscaram conhecimento técnico e ferramentas de gestão. Capacitaram-se, cresceram, ganharam preparo e segurança para abrir sua pequena empresa, que não para de prosperar. O Sebrae, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, existe para transformar a vida dos empreendedores e a sociedade. Empreendedores são agentes de transformação e podem contar com o Sebrae para realizar e crescer. O Sebrae Paraná tem 7 linhas estratégicas para promover um ambiente favorável para o crescimento dos pequenos negócios, despertar a vontade de empreender em jovens estudantes do ensino fundamental ao superior, preparar lideranças para superar desafios, pensar e lidar com novos cenários, auxiliar micro e pequenas empresas a figurarem no mapa mundial dos pequenos negócios, incentivar modelos de negócios inovadores, apoiar empresas a conquistar excelência na gestão e mostrar o caminho para crescer. Estar sempre ao lado de quem deseja iniciar ou melhorar sua empresa. Se você é empresário ou sonha em se tornar um, conte com o Sebrae a qualquer hora nos canais digitais. Ou, se preferir, vá a um dos escritórios
pontos de atendimento ou salas de empreendedor. É para isso que o Sebrae existe, para fazer a diferença na vida do Antônio, da Silvia, do Otávio, da Ana, da Carolina e da sua. Sebrae. Fazendo a diferença para quem quer empreender. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Fure a bolha, você tem escolha. Escolha cooperar. Escolha investir. Escolha emprestar de verdade. Escolha o que fazer com o dinheiro que sobra na sua entidade. Escolha cooperar com a sua comunidade. Empatia faz a nossa identidade. Colha o fruto das suas escolhas. Você tem escolha. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. A Indrel Scientific oferece soluções em tecnologias em refrigeração científica em diversas áreas de saúde, tendo como pilares a inovação, colaboração e confiança. Somos líderes no mercado nacional, além de operar em toda a América Latina. Estamos presentes em todos os estados do Brasil e em mais de 50 países. O cuidado e preocupação com o meio ambiente fazem parte do nosso dia a dia e nossas soluções são produzidas em conformidade com diversas certificações de proteção ao meio ambiente, além de sermos reconhecidos pelo FDA americano por ter um altíssimo controle de qualidade e rigoroso processo de fabricação. Contamos com 2 unidades. Em Londrina, nosso Complexo Fabril, e São Paulo, unidade administrativa e centro de capacitação. Nossa tecnologia de ultra baixa temperatura é referência no armazenamento de insumos e vacinas para o combate ao Covid-19. E atuamos fortemente em colaboração com diversos órgãos e instituições que proporcionam a melhoria da infraestrutura do nosso país. Indrel Scientific. Nós preservamos vidas.